trabalha no laboratório? Parece. Ó, louco. Nem pede desculpa ainda. É, o povo aqui parece que tá virando um caminhão. Esse é o pó. Bem-vindo a mais um Carona. Hoje é um dia chuvoso, como vocês podem ver, e tá uma loucura hoje. Já uma mulher quase socou o carro em cima de mim. Hoje tá sendo uma loucura na saída da casa já. Eu acho que dia de chuva em qualquer lugar as pessoas ficam meio desatentas, não sei, ou o pessoal fica tudo meio louco. E daí tem várias pessoas também de bicicleta que colocam essas capas de chuva e parece mais que tá trabalhando no açougue. Eu tinha postado um vídeo recentemente que é sobre o Golden Week, né, que foi um feriadão que teve agora em maio. E no feriadão também encheu muita gente nos locais, né, então todo mundo com máscara, mas estava cheio. E estudos apontaram que ia ter o aumento do corona, né, das pessoas com corona, após o feriadão, e depois disso eu nem acompanhei mais as notícias. O que eu queria comentar aqui hoje é sobre o meu trabalho, que recentemente eu comentei que eu troquei de trabalho, né? Agora eu estou trabalhando com uma empresa de despachos, e lembrando aqui, não é despacho de documento, é despachante aduaneiro, então estou trabalhando com isso, só que eu só coloco informações, né, no sistema e eu passo para o despachante fazer o resto, né, o despachante aduaneiro fazer todo o registro da declaração e tudo mais, porque só ele que tem a autorização. Então hoje eu queria comentar mais nessa área de comércio exterior, como que é a situação aqui no Japão, até onde eu percebi, tá, até agora. Então esse vídeo talvez quem trabalha com importação e exportação vai se identificar e vai compreender melhor, tá, do que uma pessoa que nunca ouviu falar os termos. E eu não lembro se eu tinha comentado no vídeo de como eu consegui esse trabalho. Na verdade foi com uma empreiteira que eu me candidatei no ano passado, acho que foi em torno de outubro, né, e novembro eu fui fazer entrevista. E é uma empreiteira japonesa, tá? Então eu pesquisei ali, né, trabalhos e enfim, daí tem vários sites de RH, que é o Haken Gaisha. E esses Haken, eles fazem tanto o trabalho de recrutamento como recrutamento por terceirizado, né? Que o funcionário trabalha para a empresa dele, só que eles colocam esse funcionário dentro de uma outra empresa. Então a responsabilidade de pagamento de Hoken e outros impostos é tudo por conta da empreiteira e não da empresa onde a pessoa está trabalhando. E serviços também de RH, né, para a empresa, como folha de pagamento e tudo mais. Então tem vários tipos de serviços aqui. Então onde eu estou trabalhando agora é Dimpuru. Então eu já vou dizer assim, que eu já fui meio que enganada no começo, porque eu me candidatei a uma vaga. Então eles falaram que essa vaga normalmente é para quem não tem experiência e não sei o que. Eles viram meu currículo, que eu tenho experiência e tudo mais. Entraram em contato comigo. Eles falaram assim, olha, eu posso encaminhar esse teu currículo para a empresa, talvez eles tenham alguma vaga que você consiga se encaixar. Aí eu falei ok, e eles encaminharam. Foi aí que eu recebi o retorno dizendo, se retornaram falando, a empresa se interessou muito pelo teu currículo, né, que tal fazer entrevista. Então assim, a vaga que eu tinha me candidatado era que eu ficava 3 meses trabalhando na empreiteira e depois dos 3 meses eu ia conseguir o contrato próprio pela empresa, né? Então eu fiz a entrevista, eu passei e tudo mais e decidiram, né, me alocar aqui em Hamamatsu mesmo e eu não teria que me mudar para Shimizu, que é um bairro de Shizuoka, né? Na capital de Shizuoka, é a cidade de Shizuoka, então tem um bairro dentro chamado Shimizu, que é basicamente onde tem os portos e tem muitas empresas aduaneiras ali. E quando eu comecei a trabalhar, eu até perguntei para minha empreiteira, as condições do trabalho é a mesma coisa que eu tinha me candidatado no começo da vaga? Eles falaram que sim. Então eu fiquei muito feliz achando que ia virar Seishain no 3º mês, né? E basicamente eles falaram assim, a gente pode ver como que está a sua conduta na empresa e futuramente colocar você como Seishain. Então, tipo, não deram prazo, não falaram nada, então ficou tudo meio assim que aberto. O bom do Seishain é que você tem um salário fixo. Então eu que trabalho e ganho por hora, por exemplo, no feriadão que teve, vai ser tudo descontado em folha. Na verdade não descontado, mas é porque eu não trabalhei nesse período, então o tempo de trabalho por horas no mês vai diminuir. Então eu vou receber menos. E o Seishain não, eles vão receber aquele salário fixo. Claro que quem trabalha por empreiteira ganha um pouquinho mais. Só que o Seishain, ele tem um bônus, né? 2 por mês, é como se fosse o PPR. Tem até 2 vezes no ano, às vezes tem 1.
Eu não sei como que é lá na empresa, mas isso acaba compensando, né? Então o chefe explicou mais ou menos como funcionava o comércio exterior, se era a mesma coisa com o Brasil, né? Daí eu comentava algumas particularidades que no Brasil tem e talvez aqui não tenha, até então não conhecia muito bem. E assim eu comecei a imputar informações no sistema. Então basicamente, né, o que eu percebi aqui é que quando eu trabalhava no Brasil, as coisas que vinham da China, Tailândia, Taiwan, enfim, desses países aqui da Ásia, demorava em torno de 45 a 60 dias, né? Ou se não para mais, quando fazia transbordo, enfim, demorava mais. E aqui no Japão eu estranhei um pouco esse tempo de navegação, porque da Coreia para o Japão, no porto de Nagoya ou aqui em Shimizu mesmo, é um dia só. Isso já me deslocou um pouco. Então eu olhava o BL, que é o comprovante de navegação, que a mercadoria subiu, né, no navio e tal. Enfim, tem todas as informações ali, em qual navio que a mercadoria está, em qual container, enfim, tem todas as informações ali do embarque. E eu via o porto. Então se eu via que era o porto da Ásia, no Brasil já na minha cabeça eu contava 45 dias para mais. E aqui não, eu tenho que contar dentro de uma semana que pode chegar. Só que agora com questões de pandemia está tendo atraso aqui também, então algumas coisas acaba até estendendo para um mês, mais ou menos. Acaba atrasando o transbordo, não dá certo o embarque, enfim, acaba postergando e tem casos que acaba demorando um mês. Isso eu tive que acostumar porque o Japão importa principalmente dos países aqui da Ásia. Então o transit time, que é o tempo de trânsito, é muito menor, né, do que do Brasil. Então você recebeu o documento, você já tem que checar e na outra semana você já está fazendo registro, se não até na mesma semana. E aqui os documentos eu recebo mais ou menos 2 dias antes da chegada do navio, um dia, às vezes eu recebo em cima da hora. Só que a gente tem uma regra aqui na empresa que tem que receber os documentos e só pode solicitar, né, para o departamento de despachos 2 dias antes da declaração. Então eu tenho que solicitar 2 dias antes. Então não adianta eu ter documento. E assim, a forma de checagem também não é tão complicado quanto o Brasil. Na invoice, que é a fatura comercial, vai ter que ter as informações, qual moeda que está sendo utilizada, o valor total, o valor unitário, o Incoterms, né, que é a condição de envio, de compra e venda. Só que o engraçado é que aqui no Japão, o Incoterms CFR não existe. Aqui é C e F. Tive que me acostumar também, porque CFR não tem. E o FOB, que é FOB, acostumado no Brasil a falar FOB. Então no começo eu falava FOB e o pessoal não entendia o que era. Então eu tive que acostumar a falar FOB. E uma das coisas que eu me assustei, que é o despachante aduaneiro, que pode ser uma empresa ou pode ser por conta própria, enfim, vai fazer a declaração e vai enviar para a alfândega, né? Então o fiscal aduaneiro, né, da alfândega vai verificar o teu documento para liberar ou não a mercadoria, né? Que normalmente aqui no Japão libera. E não é tão burocrático quanto no Brasil. Então ele vai pegar essa declaração, vai olhar os documentos, não precisa ser original, você só coloca no sistema e ele vai verificar tudo por PDF. Eu acho que agora no Brasil também já mudou isso, né? Só quando ele pede o exame documental que ele pede os originais. E aqui também é tudo por PDF, tudo via sistema. Só que se tiver alguma informação na invoice, pequenas informações que tá errado, ou até condições, eu até já vi em Incoterms que estava errado, que no Brasil já não aceita isso. Tem que solicitar a correção, mas aqui no Japão é só você informar, o CFR era para ser o CIF, sei lá, alguma coisa assim, e o fiscal aduaneiro já aceita aquilo. E no Brasil, depois que você faz a declaração, tem uns canais, que é o verde, vermelho e o amarelo, tá? É como se fosse um sinaleiro, só que é do despacho. Então, se der o canal amarelo, é o exame documental, né? E vermelho é documental e físico, e o verde é que está liberado a importação ou a exportação e você pode enviar mercadoria. Aqui no Japão também é a mesma coisa, tem isso, só que é chamado de Kubun Ichi, Ni e San, né? Que é o Kubun, que é a divisão, aí que é como se fosse o verde, que é a mercadoria liberada, o 2, que é o exame documental, e o 3, que é físico e documental. E eu tenho clientes que normalmente caem no 2, só que não pede mais documentos, só envia esses documentos mesmo, ou os documentos a mais. Eu não sei o que o departamento de despacho faz, mas libera quase sempre e no mesmo dia. Então, você faz a declaração no dia, o que eu estava vendo é que a alfândega faz de tudo para liberar no mesmo dia, porque eles sabem que as empresas precisam e que não pode ficar parado, então eles fazem de tudo para tentar liberar no mesmo dia. Até porque você pode escrever na declaração o horário que você pretende, né, tirar a mercadoria para a própria alfândega agilizar na liberação.
Eu tenho um cliente que debita os impostos automaticamente na conta, só que o problema dessa conta é que depois das 4 horas não funciona direito ou é bloqueado, eu não entendi muito bem. Então a liberação tem que ser antes das 4 horas. Então você só escreve isso na declaração e a alfândega vai fazer de tudo, né, para liberar essa mercadoria dentro desse prazo. Então se você pedir que, quero que seja liberado durante a manhã porque eu quero carregar à tarde, então eles também vão fazer de tudo para tentar liberar de manhã. Claro que se cair em algum dos canais, né, e eles precisarem de exame físico, daí não tem o que fazer. E o exame físico aqui, diferente do Brasil, né, aqui na verdade você já verifica os horários disponíveis e nunca é para uma semana depois. Sempre você tenta encaixar no mesmo dia que você vai retirar a mercadoria. Então você já aproveita o caminhão que vai retirar a mercadoria. Então ele leva para o galpão fiscal, né, que ou vai ser raio-x, ou o próprio fiscal vai abrir mesmo. Isso daí vai depender do tipo de verificação física, né, que vai cair também, que vai ser exigido. O meu só caiu uma vez, que é o Exukensa, que é como se fosse o scanner. Você entra com o container, né, no galpão, no scanner, e eles vão verificar ali se está tudo de acordo, tal, se não tem nenhuma coisa estranha, e daí eles liberam. Já aproveita o mesmo caminhão que vai carregar para entregar já no outro dia. Então o caminhão fica com o container para no outro dia de manhã já entregar até o cliente. Uma das coisas boas que eu percebi aqui, que não é nada burocrático, né, é bem acessível com a alfândega, diferente do Brasil, né. Claro que depende da alfândega, depende do porto, depende de muitos locais, mas a maioria aqui é acessível. E a importação, você mesmo pode fazer a declaração, né? Se você for um funcionário da empresa, se você é da empresa que está importando, se é importadora, você pode fazer a própria declaração. Só que a alfândega não gosta muito disso, né? Porque na própria alfândega já tem um formulário para você preencher, fazer a declaração. E também tem o sistema, que se você, né, souber preencher no sistema, você pode ir lá, usar o computador e preencher no sistema e fazer a declaração ali na alfândega mesmo. Só que eles não querem fazer isso porque normalmente as pessoas vão perguntar, né, como que preenche e tal, e o fiscal tem que se disponibilizar para a pessoa, né, é como se o fiscal estivesse meio que preenchendo. Ele falava, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Então eles não gostam muito disso. Então eles sempre sugerem para que contrate uma empresa de despacho. E para ser despachante aqui no Japão, é a mesma coisa que no Brasil. Você tem que fazer uma prova, né? Você tem que passar. E para você começar a atuar como despachante, você tem que ter pelo menos 1 ano de experiência em alguma empresa, né? Então é igualzinho no Brasil. E depois disso, daí você pode exercer como despachante aduaneiro. Então você pode montar a própria empresa ou você pode fazer a declaração em seu nome. E a prova aqui no Japão é uma vez ao ano, que tem em outubro, e é uma prova difícil pra caramba, que eu acho que em torno de 40% de pessoas, né, que tentam fazer a prova passa. Então tem um percentual muito baixo assim de pessoas que passam na prova. E eu quero tentar fazer, por isso que eu também estou estudando nos tempos livres, os poucos tempos livres que eu tenho. Mas eu estou tentando fazer o máximo, né, de estudar e tentar passar. E, por exemplo, na minha empresa, o despacho aduaneiro é só lá em Shimizu, né? Então o pessoal fica lá e pelo jeito eles trabalham até tarde lá, mas por outro lado ganha bem, né? Ganha melhor na real, e não vai ser um trabalho terceirizado, né? Então vai ser seishain, e sem contar também que eu posso abrir uma empresa também aqui no Japão de despachos. Só que primeiro eu vou precisar passar nesse teste. E o teste vai de manhã até a tarde, então é muito longo o tempo de prova, e eu vou ter que fazer em Nagoya, né? Então não tem aqui em Hamamatsu, vou ter que ir para Nagoya fazer. A memória do meu celular ficou cheia, então por isso que eu tô gravando agora só o restante do vídeo. E como eu tava falando, tem pessoas também na empresa que tentaram fazer de primeira e conseguiram passar. Então isso vai depender muito de compreensão da pessoa, né, de absorção de informações e tudo mais. E assim, o procedimento em si, ele é meio parecido com o do Brasil. Mas o problema para mim vai ser o kanji, a leitura, né, e a compreensão do texto, porque eu tenho que ler em japonês e tentar entender o que está sendo falado em japonês. Mas é isso, eu vou tentar em outubro, vamos ver o que dá, e para isso eu tenho que estudar pra caramba. Então esse vídeo foi só um resumo, né, de como é o comércio exterior no Japão, para quem esteja pesquisando ou procurando alguma coisa. E deixa um gostei no vídeo se você gostou de informações. Compartilhe com pessoas que você sabe que está tentando buscar alguma coisa sobre o Japão, tipo comércio exterior, importação, exportação. Já compartilha com essa pessoa.
E é isso. E eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Tchau!